Meu nome é Klaus Engelmann, eu trabalho aqui na NAP IT como especialista de redes Wi-Fi, sou CCIE Wireless e também sou o líder técnico da equipe Wireless Tech Tigers. O que é a equipe Wireless Tech Tigers? É uma equipe de especialistas e engenheiros da NAP IT 100% dedicados a projetos de Wi-Fi. O Wireless Tech Tigers implementa design de Wi-Fi, site survey de Wi-Fi, implementação de redes Wi-Fi, tuning e ajuste de problemas de redes Wi-Fi em qualquer tipo de ambiente, sejam escritórios de alta densidade, auditórios, indústrias, fábricas, centros de distribuição. Se você tem algum problema ou algum projeto de redes Wi-Fi, entre em contato conosco que lhe iremos ajudar. Quando eu trabalho aqui na NAP IT como especialista de redes Wi-Fi, sempre me perguntam qual é um dos problemas mais comuns em redes Wi-Fi e que passa muito desapercebido. Um deles é o seguinte: uma rede Wi-Fi ela é implementada, todo mundo passa a utilizar e a operar essa rede Wi-Fi, a cobertura está muito boa, as conexões estão boas, não tem desconexão, só que ao longo do tempo o desempenho da rede vai piorando gradativamente. Ou seja, vai passando um mês, um ano, e essa rede Wi-Fi que ela funciona bem, que ela dá poucos problemas, ela na verdade tem um desempenho inadequado. As aplicações começam a ficar lentas, a voz e o vídeo não é tão tranquilo quanto se esperava, tem algumas que outras engargaladas, algumas travadas, o áudio ele fica dando cortes, e aí as pessoas se perguntam o que está acontecendo com essa rede Wi-Fi. Aí vai a gente olhar os logs, os registros do sistema, não se encontram grandes problemas. Porém, as pessoas estão insatisfeitas com essa rede Wi-Fi. O desempenho dela não está dentro dos objetivos dos usuários. Qual que é esse problema? O problema é que essa rede ela foi planejada pensando na cobertura, pensando nos access points e não pensando na capacidade. Ou seja, quando a gente cria uma rede somente por cobertura, ou seja, garantindo que o sinal recebido por cada um dos clientes é adequado, muito bom, isso pode criar para nós uma falsa impressão de que está tudo bem. E na verdade, a capacidade, ou seja, o throughput da banda dos usuários foi deixada de lado. Então, quando a gente faz um design de rede Wi-Fi, existem dois modelos. O primeiro modelo é um design por cobertura. Ou seja, os access points são posicionados, o sinal é propagado, ele está adequado e parece que a rede Wi-Fi está pronta. O segundo design, que é diferente desse por cobertura, é um design por capacidade. Ou seja, além de eu ter sinal adequado, eu começo a me preocupar com o throughput, ou seja, com o desempenho, com o consumo de banda, com as aplicações que vão funcionar dentro dessa rede Wi-Fi. São aplicações que consumem grandes volumes de dados, são aplicações de voz e vídeo em tempo real, são aplicações locais ou são aplicações remotas. Todas essas perguntas, elas são respondidas dentro de um design por capacidade, não em um design por cobertura. Um design por cobertura, a gente às vezes se preocupa muito com o access point, com as células, com a potência, mas não se preocupa justamente com essa questão do desempenho e, lógico, no final, com a experiência que o usuário vai ter dentro dessa rede Wi-Fi. Então, aqui na NAP IT, com a equipe Wireless Tech Tigers, a gente sempre leva os nossos designs para o design por capacidade. O design por cobertura, ele é muito bom, mas ele é, na verdade, como o primeiro passo que você dá quando você cria ou quando você faz a arquitetura de uma rede Wi-Fi. Sim, a gente precisa se preocupar com a cobertura primária, secundária, números de APs disponíveis e por aí vai. Mas a gente não pode esquecer da capacidade, do throughput, do desempenho, das aplicações que os clientes do Wi-Fi vão utilizar. Então aí entra, novamente, como eu já falei, o nosso design por capacidade, que é o foco principal do trabalho de Wi-Fi design que a NAP IT realiza com os Wireless Tech Tigers. E aí dentro desse design por capacidade entram muitas coisas em consideração. Lógico, em primeiro lugar, qual o modelo de access point que eu vou usar? Quando a gente trabalha no design por cobertura, parece que qualquer APF serve, qualquer access point vale, desde que esteja dando cobertura. No design por capacidade, não é isso não. A gente se preocupa, esse access point, ele tem um hardware robusto, suficiente e necessário para atender as aplicações dos meus clientes. Um access point 2x2 é a mesma coisa que um access point 4x4 ou a mesma coisa que um access point 8x8. Essas coisas a gente resolve no design por capacidade, não no design por cobertura. Depois da questão do modelo de access point,
o que a gente também faz? A gente se pergunta a quantidade de access points. Como é que eu controlo essa quantidade de access points? Essa quantidade de access points, ela se dá porque eu estou preenchendo a cobertura do meu ambiente ou porque eu estou distribuindo as minhas conexões de clientes, pensando justamente num balanceamento de carga. Novamente, no design por cobertura, a gente não pensa em balanceamento de carga. A gente não pensa em distribuição de clientes. A gente pensa apenas em cobrir uma área, em ocupar, digamos assim, com um sinal um determinado espaço. Agora, no design por capacidade, a gente sim pensa em distribuição de clientes e em distribuição de carga. Por isso, então, o número de APs, a quantidade deles, ele acaba sendo agora dirigido, acaba sendo guiado por um conceito muito mais amplo e muito mais focado no uso e não só apenas na distribuição e no espalhamento do sinal. E finalmente, depois, a gente também se pergunta em canais e potências. E aí, novamente, volta aquela questão de frequência. Quais frequências eu vou utilizar? 2.4, 5 ou 6 GHz? E que clientes vão utilizar o 2.4, o 5 e o 6 GHz? No design por cobertura, essa questão de frequências, às vezes, ela fica muito superficial. Já no design por capacidade, que a NAP-IT realiza com a equipe Wireless Tech Tigers, a gente sim leva a sério como utilizar o melhor de cada frequência, como entender que clientes vão utilizar que tipo de frequência para nós poder entregar maior desempenho e maior throughput. Então, novamente, quando a gente trabalha design por cobertura, a gente dá apenas o primeiro passo. É, digamos assim, a preparação superficial e básica de uma rede Wi-Fi. Agora, quando a gente faz um design por capacidade, a gente, além de usar a cobertura, a gente pensa nos clientes Wi-Fi e pensa em quais recursos da minha infraestrutura de rede Wi-Fi vão estar focados em dar o melhor desempenho possível para as aplicações e assim criar, então, uma rede Wi-Fi com uma experiência incrível para os nossos usuários e que, sobretudo, não dê dor de cabeça, que não traga problemas aí para o administrador da rede. Então, quando você está planejando uma rede Wi-Fi, lembre-se qual um dos piores problemas que tem e um dos que passa mais desapercebido, o problema de desempenho, seja o problema de capacidade e throughput. A gente resolve isso na NAP-IT, entregando para você um design por capacidade. Se você tem esse objetivo e quer pensar no desempenho das suas aplicações dentro de uma rede Wi-Fi, entre em contato com a NAP-IT que iremos ajudar.